Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos estar iniciando o último módulo do nosso curso, que é o módulo 10. Então, hoje é a penúltima aula do curso de atendente de farmácia. A aula que vem a gente já encerra o curso. Para você que chegou até aqui, meus parabéns. Essa é a sua primeira conquista, muitas ainda virão, né? Então, nesse módulo, nós vamos tratar de noções de primeiros socorros e serviços farmacêuticos. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre noções de primeiros socorros e a aula que vem nós vamos falar sobre noções de serviços farmacêuticos, finalizando assim o nosso curso de atendente de farmácia. Então, nessa aula, nós vamos tratar dos fundamentos básicos dos primeiros socorros, né? E orientar sobre o que pode ser feito em alguns casos, como no caso de acidentes, fraturas, entorses, picada de insetos, choques, sangramento e emergências clínicas. Então, a finalidade da gente estudar noções de primeiro socorro é que a gente tenha noção do que se deve fazer como um socorro inicial à vítima, tá? Uma vítima acidentada. Qual é a finalidade de você estudar as noções dos primeiros socorros? Você ter pelo menos uma noção, que na verdade todo mundo deveria ter, né? A finalidade de se ter esse tipo de módulo nos cursos é porque não só os profissionais de saúde, mas todo mundo tem que chegar a esse objetivo, que no caso é a finalidade. Preservar a vida, restringir os efeitos da lesão, promover a recuperação da vítima. Então, a gente sabe que muitas das vezes, num acidente, por exemplo, uma lesão, ela tem um modo inicial e conforme a evolução dela, ela toma uma proporção muito maior porque às vezes a gente não teve esse atendimento imediato. O objetivo de se estudar as noções dos primeiros socorros é reconhecer quando se trata de um atendimento de urgência, quando você tentar reconhecer quando você pode intervir ou quando não pode intervir. Como em algumas situações, né, acidentes de trânsito, a maioria das pessoas orientam não intervir. Por quê? Porque já são acidentes de maior gravidade, né, traumas específicos que podem estar envolvidos ali. Mas a gente tem acidentes de menor gravidade, que é o que a gente tem que saber reconhecer, né? O que é de urgência e o que você pode resolver. O objetivo também é chamar e aguardar o serviço médico, certo? Porque aquele primeiro atendimento, na verdade, é para aguardar, não é para sanar e solucionar o problema. É para aguardar um serviço especializado, serviço de emergência, serviço de resgate, certo? Atuar conforme o seu conhecimento e dar assistência à vítima até que chegue um socorro, certo? Então, quais são os tipos de acidentes que nós vamos ver hoje? Vamos ver aqui: queimaduras, fraturas, entorses, luxações e contusões, intoxicações e envenenamentos, picadas de animais peçonhentos, sangramentos ou hemorragias, né? Choque elétrico, corpos estranhos, asfixia e emergências clínicas. Vamos começar falando sobre queimaduras. Então, queimaduras são lesões que são causadas na pele. Essas lesões, podem ser causadas pelo calor, por substâncias corrosivas, né, substâncias químicas, líquidos, vapores também corrosivos. Podem ocorrer também pelo frio intenso. A gente sabe que, por exemplo, numa região que neva, lá também o gelo ele pode queimar, que falam, né? Pela própria incidência, né? Excesso de radiação solar também pode causar queimadura. A queimadura ela é classificada conforme graus. Então, a gente tem primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, em geral, que a gente tem. Queimaduras de primeiro grau são queimaduras no qual você já tem a pele avermelhada, você vai ter uma lesão ali, um pouco mais superficial na pele. Aquela região ela vai ficar sensível, ela vai ficar avermelhada, certo? Numa queimadura de segundo grau, além dessas aqui, desses sintomas da primeira, você começa a observar que algumas camadas da pele elas já foram um pouco mais danificadas. E aí você tem essas bolhas, né? Você tem já a formação de bolhas naquela superfície da queimadura. Então, aí você começa a ter uma queimadura de segundo grau.
Numa queimadura de terceiro grau, a lesão é de uma extensão muito maior. A pele geralmente muda de coloração, então você perde boas camadas da pele, certo? Então você já tem um ferimento mais profundo. Muitas das vezes, esse tipo de queimadura, você acaba perdendo inclusive as terminações nervosas e aí você não sente mais tanta dor como sente, por exemplo, aqui na do primeiro grau. Então, às vezes, é tão grande, mas tão grande aquela extensão daquela queimadura que a pessoa já não sente nem tanta dor assim. Então, são esses tipos, perfil de queimadura de terceiro grau, certo? Essa é uma queimadura que requer muito cuidado. Então, orientações gerais para casos de queimadura. Não toque na área afetada, nada de ir lá e pegar, esfregar e retirar objetos, o que nunca fure essas bolhas, principalmente na de segundo grau. Não tente retirar pedaços de roupa grudado na pele, primeiro, porque você não sabe fazer a extensão exata da queimadura. Muitas das vezes, quando você tira uma roupa, você acaba retirando também a pele da pessoa, que nem tinha, digamos assim, nem estava para sair. Então, o profissional, né, o médico, o enfermeiro que for fazer o procedimento, que ele sabe exatamente como fazer. Se necessário, recorte em volta da roupa que está sobre a região afetada. Então, assim, quando você se queima na sua casa, o que é recomendado é que você lave, né? Pode lavar com água normal, tá? Nada de usar água gelada, pelo amor de Deus. E não usar nada de substância. As coisas que as pessoas falam, passa manteiga, passa creme dental, passa café, passa... Nada disso, gente. Não é para usar nenhum tipo de produto na queimadura, certo? Não cobrir, você não pode abafar, porque começa, dependendo da extensão, se for de primeiro grau, você começa já a ter a regeneração do tecido muito rápido. Então, quando você cobre, você acaba estimulando a proliferação de micro-organismo ali naquela região lesada. Não passe gelo ou água gelada. E se a queimadura for muito extensa, de terceiro grau, só atendimento médico especializado para fazer o tratamento de queimados, né? Como eu falei para vocês, é uma queimadura muito grave. Então, a gente tem vários tipos de queimaduras e elas são causadas de acordo com o agente que causa a queimadura. Então, queimaduras químicas são causadas por produtos químicos, alguns produtos de higiene, gasolina, álcool, certo? Água sanitária, pode causar certas queimaduras na pessoa. Então, o que fazer? Procure ajuda médica imediata, primeiro porque você não sabe exatamente como reverter a queimadura por determinado produto químico, seja por um ácido, por exemplo, que mais causa queimaduras químicas são ácidos, principalmente aqueles ácidos de uso doméstico, né, como o ácido muriático, ou até mesmo soda cáustica, também causa queimadura. Então, você não sabe como reverter, como neutralizar a ação desses produtos químicos, então quando você coloca uma outra coisa, isso acaba piorando. O ideal é que você lave, né? Tenha com muito cuidado ao manusear, para evitar você se contaminar, né? Com aquela substância no qual provocou a queimadura e aí você ter nova extensão. Se você estiver socorrendo uma pessoa, você acabar também se contaminando. E procure ajuda médica imediata. Se possível, identifique qual foi o produto químico que causou, para justamente a pessoa que for fazer o procedimento, ela consiga reverter essa situação. Então, aqui está exemplos de queimaduras por produtos químicos, são produtos corrosivos, então vocês observam que são de grande extensão. Aqui a gente tem queimaduras solares, né? Queimaduras oriundas de excesso de sol e de radiação ultravioleta. Então, o que fazer? Refresque a pele da vítima com compressa fria, fazer a ingestão de bastante líquido, porque uma pessoa que teve, além de ter ali a queimadura solar, se ela chegou a uma extensão de queimadura solar, então provavelmente ela teve também insolação e desidratação, certo? Então, ela tem que fazer reposição desse líquido todo que for perdido, manter na sombra, lugar fresco e ventilado. Para queimaduras solares de pequena extensão, que é aquelas que a gente, por exemplo, vai lá numa praia e você se queimou demais, existem uns produtos calmantes, né? Base de aloe vera, que você consegue passar por esse processo
até que a sua regeneração da pele ela esteja por completa. Se essa queimadura for de grande extensão, aí só atendimento médico. Queimaduras por eletricidade, a gravidade dessas queimaduras, elas dependem muito da carga elétrica que a pessoa foi exposta. Eu acho que vocês já pegaram o choque, aí você pensa assim, eu já peguei o choque, mas eu não tive queimadura, minha região ou ficou dolorida, ou ficou vermelha, mas outras pessoas pegaram uma carga tão grande que ficaram, por exemplo, aqui, ó, a ponta dos dedos toda queimada, literalmente queimada. Então, aqui é uma situação de maior gravidade, né? São causados por raios ou correntes de alta ou baixa voltagem, podendo causar parada cardiorrespiratória, porque, querendo ou não, a corrente elétrica ela acaba interferindo também na condução elétrica no coração, né? Então, o que se deve fazer? Desligar rapidamente a força elétrica para então socorrer a pessoa. Então, é o que você vai e desligue lá no registro geral da eletricidade, afaste, né, o que está... A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso. Você vai afastar a fonte que está causando ali a eletricidade, mas não pode pegar, senão você também vai pegar choque. Tem que usar um material que não seja condutor, como por exemplo aqui ele está usando um pedaço de madeira. E aí afasta e verifique a extensão da queimadura, porque aqui nós estamos falando de queimadura. Se a pessoa estiver inconsciente, claro que a prioridade é a recuperação do sinal vital. Fraturas, entorses, luxações e contusões. Então, a gente vai ver exatamente o que é fratura, o que é entorse, o que é luxação e o que é contusão, certo? Fratura é quando a gente tem a quebra de um osso. Uma parte, um osso inteiro, ele acaba se dividindo em duas partes, 2 ou 3, dependendo da quantidade de fraturas, né? Devido a uma pancada forte, ou uma queda, ou esmagamento, certo? Então, a gente tem fraturas fechadas, como por exemplo aqui que o osso quebrou, mas isso não não, a pele ela fica intacta, você não consegue visualizar isso. E a gente tem fraturas expostas, que além da quebra do osso, atravessa a pele, machuca a pele, aí você consegue visualizar o osso fora da pele. Então, isso é fratura exposta. Nesses casos, o indicado é que você não movimente a vítima, até porque esse pedaço de osso, por exemplo, esse pedaço de osso, dependendo do local do corpo, digamos assim, que seja nas costelas, ele fraturou as costelas. Então, se você ficar movimentando a vítima, pode ser que esses pedaços de osso acabem perfurando órgãos, e aí vai causar um problema muito maior. Então, não movimente a vítima, né, no local. Não dê qualquer alimento ao ferido, nem mesmo água. Verifique se o ferimento interrompeu a circulação sanguínea. Se no caso, digamos assim, for num braço, tem uma situação para fratura fechada e uma situação para fratura exposta. A fratura exposta, você não pode ir lá e empurrar o osso de volta, por exemplo. Não pode. Mas numa fratura fechada, você pode fazer uma pequena imobilização até que você chegue num serviço de emergência e faça o raio-x para o médico dar o segmento correto, certo? Imobilize, né? Se exposta, cubra o local com pano limpo ou gaze e procure socorro imediato, com pressas de gelo para diminuir inchaço e hematoma, né? E a progressão do hematoma. Entorse, então o que a gente viu foi fratura. Entorse é quando a gente torce uma articulação com lesão no ligamento, tá? Então, tá aqui a articulação aqui da parte do pé, do calcâneo, né? E aí, ele torceu e rompeu um ligamento, certo? Que é a estrutura que sustenta as articulações. Então, quando você tem uma torção na articulação, o que você tem é um entorse, certo? Então, a luxação já é o deslocamento do osso, diferente do entorse, né? Aqui a gente tem o deslocamento de um ou mais ossos para fora da sua posição normal. Aqui, por exemplo, é dos ossos aqui do ombro, né? Onde você tem o deslocamento, por exemplo, do húmero, dessa região do ombro. Aqui você tem o deslocamento das falanges da mão, né? Onde um osso, por algum motivo, porque pode ser algum trauma, alguma torção, alguma queda, provocou a saída do local correto desse osso, né?
Então, o que fazer? Aqui no caso, tanto da luxação quanto do torce, você não pode ir lá e tentar mexer e colocar no lugar de novo. Até porque só um exame específico vai dizer se aquilo foi entorse ou foi luxação, certo? Então, você não deve massagear a região, porque às vezes você acaba provocando uma lesão maior, nem tentar colocar o osso no lugar. Tem que procurar um auxílio médico para ir lá fazer um exame, fazer um raio-x direitinho e verificar onde que foi o problema. E aí a gente tem contusão, que é uma área afetada por uma pancada ou uma queda. Você não tem ferimento externo, mas se você tiver aquela região que fica roxeada, sinal de que teve um hematoma, tá? Então, essa é uma contusão, quando você tem digamos assim, que o pessoal chama um baque, né? Você tem um baque e aí fica um hematoma aqui, tá? Como, por exemplo, aqui na perna. Até que você chegue lá no atendimento médico, né? Você precisa fazer a imobilização. Então, assim, até que você chegue, né, ao atendimento médico, é importante que você faça a imobilização, né? Principalmente se for uma lesão de menor extensão. E aí você pode improvisar, né? Fazendo talo, usando tipóia, alguma coisa assim. Então, assim, até que chegue lá e tenha avaliação, porque, na verdade, você saber se foi fratura, entorse, luxação ou contusão, isso só o médico para avaliar a partir de um exame específico. Então, não vamos falar agora sobre intoxicações e envenenamento. Venenos nada mais são do que substâncias que, ao serem introduzidas no organismo em uma quantidade suficiente, pode causar danos. Esses danos, dependendo da potência da substância, ela pode ser temporária ou permanente, pode até inclusive causar, digamos assim, uma perda da função de um órgão. Então, medicamentos, plantas, produtos químicos, assim como existem toxinas produzidas por micro-organismos, como bactérias, pode causar intoxicação, né? Através da produção de toxinas. Então, substâncias corrosivas, substâncias químicas, são principais causadores de envenenamento e intoxicação. Mas quando a gente fala em acidente, geralmente a gente tem o envolvimento de crianças e produtos químicos, né? Produtos químicos, seja utilizado na limpeza da casa, utilizado em cultivo de plantas, essas coisas. Então, os sinais e sintomas mais comuns, você pode, dependendo da substância que, digamos assim, que uma criança ingeriu. Que uma criança ingeriu, uma pessoa ingeriu, queimaduras, né? Principalmente se aquele produto for corrosivo, queimaduras nos lábios, na boca, um hálito diferenciado com o cheiro da substância ingerida. Pode ter vômito, porque é do próprio corpo induzir, né, esse processo de vômito. Dores abdominais, alteração na pulsação, perda da consciência, convulsão e, eventualmente, parada cardiorrespiratória, que já é uma situação bem mais complicada. Então, o que fazer? Não induza o vômito se a substância ingerida for corrosiva ou derivado de petróleo, como, por exemplo, removedor, gasolina, querosene, cera, tine, graxa, amônia, soda cáustica, água sanitária. Então, esses produtos corrosivos, você não pode induzir o vômito. Por quê? Porque quando você vai e vomita, né? Esses produtos, eles voltam causando umas novas queimaduras lá no trato gastrointestinal, certo? E podem até liberar gases tóxicos com esse movimento. Mas se for medicamentos, se for uma comida, digamos assim, estragada, se for álcool, bebida alcoólica, algum tipo de cosmético, então você pode induzir o vômito, né? Se possível, identifique a substância que aquela pessoa ingeriu. Até porque é muito mais fácil você chegar no atendimento médico sabendo o que foi que a pessoa ingeriu, porque existem N procedimentos para reverter a intoxicação e envenenamento, né? Se for veneno digamos assim, se for veneno de rato, ou se for, por exemplo, água sanitária, isso cada um é um procedimento. Quando a gente fala em indução de vômito, a gente não está falando sobre induzir utilizando outras substâncias químicas, mas sim através de estimulação na garganta com o dedo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre picadas de animais peçonhentos. Então, o que fazer quando uma vítima é picada por animais peçonhentos?
Não amarre a região da picada, não corte, nem fure. Não dê nada para a vítima comer nem beber. Mantenha a vítima deitada para evitar que o veneno seja absorvido mais rapidamente. Se a picada for na perna ou no braço, esses deverão ficar em posição elevada. A vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível, leve ou identifique o animal que provocou o acidente, tá? Então, é muito importante você conseguir identificar o animal que provocou esse acidente. Então, vamos falar de alguns animais aqui, como picada de inseto, como, por exemplo, abelha, vespa, maribondo. Quando picam, ele provoca um dor e inchaço. É muito importante a gente lembrar que a abelha, né, muitas das vezes, muitas pessoas têm muita alergia. Então, essa alergia, ela pode ser de pequena extensão ou de grande extensão, dependendo do grau de alergia daquela pessoa, tá? Então, tem gente que pode ficar completamente inchada e até obstrução das vias respiratórias, causando até morte. Então, é muito perigoso, tá? Aqui é um exemplo de uma picada, né, de um inseto. E o que fazer? Deve-se remover e aplicar compressa fria. No caso, por exemplo, de você identificar que você é alérgica, eu já vi gente que é alérgica a carapanã, né? Por exemplo, a picada de formiga. Já vi gente que é alérgica a picada de formiga. Então, dependendo do grau, assim como a abelha, você tem que procurar um serviço médico urgente, tá? Picada de carrapato. A gente tem que remover o mais rápido possível e examinar. Por quê? Lembra que a gente já estudou lá em microbiologia, quando a gente viu ectoparasitas, que existem carrapatos que provocam, né, que transmitem doenças muito complicadas. Então, se você identificar o tipo de carrapato, se for aquele carrapato estrela, por exemplo, causa febre maculosa, então tem que ter um tratamento X. Por quê? Porque eles estão contaminados com um certo tipo de bactéria. Então, aí você tem todo um tratamento para você combater exatamente. Então, você precisa identificar o carrapato. Picada de escorpião. Os sintomas mais comuns são náusea, vômito, salivação, tremor e convulsão. Aqui é um exemplo de uma picada de escorpião, como fica, certo? Aqui também. O que fazer? Deve transportar o acidentado rapidamente à unidade de saúde para aplicação de soro. Então, tem que ter alguns animais peçonhentos, a maioria, você tem que fazer a administração de um soro para reverter esse processo, né, do veneno. Cobras, que são as mais comuns. Dor no local atingido, inchaço, bolas que surgem no local. Toda picada de cobra, mesmo sem sintoma, merece atendimento médico. Toda. Por quê? Porque você não conhece, né? Você não sabe exatamente a capacidade de veneno daquela cobra. Existem cobras cuja picada ela leva inclusive a necrose do tecido. Então, se você, digamos assim, picou lá no pé, aí você não foi procurar atendimento, o seu pé pode necrosar e aí você pode perder o pé. Dependendo do grau, pode perder até a perna. Então, tem que ter muito cuidado. A picada da cobra, geralmente, ela tem essa característica aqui, certo? Então, o que fazer? Dê apoio à vítima e leve a um serviço médico urgente. A vítima deve permanecer deitada e quieta, deve se lavar a ferida com água e sabão. Não faça ferimentos adicionais, nem tente drenar o veneno por qualquer meio mecânico, alguma coisa assim. Então, o procedimento correto é que ela vá a um serviço de emergência para tomar um soro. Se possível, identifique a cobra, porque, como eu falei para vocês, existem venenos e venenos. Existem cobras que têm um veneno muito potente, outros menos potente, então tudo isso é válido. Vamos falar agora sobre sangramentos ou hemorragia. Então, dentro do sangramento, o sangramento é quando a gente tem a perda de sangue, né? A gente tem a perda de sangue pelos vasos sanguíneos, também chamado de hemorragia. Sangramento externo ou hemorragia externa é visível na superfície do corpo, então você consegue visualizar ali o sangue saindo. Então, o que é que você tem que fazer? Manter o local que sangra em um plano acima do coração, tá? Pressionar firmemente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no sangramento é o que a gente chama de estancar, certo? É você parar o sangramento.
Então, você vai pressionar firmemente. O certo, gente, é que, por exemplo, se eu me cortei aqui no braço, eu pressionar e manter o braço para cima do coração. Não manter o braço para baixo, porque você estimula a saída do sangue. Então, você tem que fazer, digamos assim, contra o fluxo do sangue, né? Pressionar e deixar, por exemplo, o braço para cima. A gente, quando tem mania de se cortar, a gente vai, além de botar o braço para baixo, a gente bota debaixo da torneira e fica jorrando, né? Então, aí você acaba estimulando a liberação do sangue, é o contrário. Você tem que botar para cima, tá? Quando parar de sangrar, cubra o ferimento com uma gaze e prenda com uma atadura firme, mas que permita a circulação do sangue. Se o sangramento persistir, ponha novas ataduras sem retirar a anterior e procure atendimento médico urgente. Digamos que você rompeu e aí você não está conseguindo fazer essa parada do sangramento naquele local. Então, o ideal é que você preserve pelo menos as artérias principais. Então, por exemplo, aqui, fazer a compressão indireta, ou seja, você vai comprimir uma artéria importante, como por exemplo aqui e aqui, tá? Então, você vai comprimir uma artéria importante para ver se diminui o fluxo do sangue lá no membro que a pessoa cortou. E aí, por exemplo, aqui ele mantém o braço elevado e aqui a perna elevada. Não tente retirar corpos estranhos dos ferimentos, porque você não sabe o grau, né, de profundidade que aquele corpo estranho entrou. Não aplique substâncias lá para tentar conter a hemorragia, como por exemplo café, outros produtos, tá? Até porque você pode acabar contaminando mais aquele ferimento. E aí a gente tem o sangramento interno, que já é uma complicação de emergência médica muito grande. Surge em decorrência de um ferimento interno, então você não vê o sangue saindo, certo? O sangue sai do sistema circulatório, mas não do corpo. O sangramento está dentro do corpo e está ali, digamos assim, entre a sua pele e os órgãos. Então, a hemorragia interna pode levar lá rapidamente ao estado de choque. Por quê? Porque o sangue ele pode jorrar tanto que acaba infiltrando nos órgãos e comprometendo o funcionamento dos órgãos. Então, deve ser acompanhado e controlado, né? Então, isso só serviço médico, gente. Para identificar e para fazer algo, tem que ser o socorro imediato, tá? Então, o que a gente pode observar uma pessoa que está tendo sangramento interno? Geralmente, a pessoa está inconsciente. A maioria dos sangramentos internos são provenientes de trauma, como, por exemplo, de acidentes de trânsito. Então, a pessoa está inconsciente, com a pele fria e pálida, mucosa dos olhos, da boca branca, mãos e dedos ficando arroxeado pela diminuição da irrigação sanguínea, sede, tontura e inconsciência. E aí a gente tem sangramento nasal, né? No sangramento nasal, a gente tem a perda de sangue pelo nariz. E o procedimento correto de conter o sangramento nasal é inclinar a cabeça da pessoa para a frente, sentada. Senta a pessoa e incline um pouco para frente, evitando que o sangue vá para a garganta e seja engolido, provocando náuseas. Comprima a narina que sangra e aplique compressas frias no local. Depois de alguns minutos, afrouxe um pouco vagarosamente a pressão e não assoe o nariz. Então, olha aqui, tem um exemplo aqui. Sentar-se e inclinar ligeiramente para frente, cobrir, né, as narinas com os dedos e respirar pela boca. Geralmente, o pessoal quer se jogar para trás, né? Então, não é indicado. O não é indicado se jogar para trás. O indicado é que ela se incline ligeiramente para frente. Se a hemorragia persistir, volte a comprimir a narina e procure um socorro médico. E a gente tem choque elétrico, geralmente causado por descargas de energia elétrica, né? Nem sempre é grave, mas tem casos que pode ser bastante grave, causar distúrbio na circulação sanguínea e pode até levar a parada cardiorrespiratória, como por exemplo aqui um bebezinho mantendo a mão na tomada, né? Que é sempre comum isso daí. Então, desligue o aparelho da tomada ou a chave geral, que é o pessoal chama de disjuntor também, né? Afastar a vítima lá da fonte que está gerando eletricidade, como por exemplo aqui ela está afastando. Ela está afastando com um cabo de madeira, porque você tem que usar um material isolante, não material condutor. O nosso próprio corpo, ele é condutor. É por isso que quando uma pessoa está pegando choque, você lá e pega, você acaba pegando choque também, porque o seu corpo é condutor.
Então, você precisa usar o material isolante, como borracha e madeira, certo? O material isolante é aquele que não conduz energia elétrica. Então, observar sinais, após você afastar, né, a pessoa daquela fonte que está causando choque, você logo observa os sinais vitais das pessoas, que é o mais importante, e possíveis queimaduras e procure ajuda médica, principalmente se aquela pessoa estiver inconsciente. Corpos estranhos e asfixia. Então, corpos estranhos é quando você acaba introduzindo acidentalmente objetos estranhos nas cavidades do corpo. Isso é muito comum também crianças fazerem, como por exemplo no nariz, na boca, no ouvido, certo? Pode ter também corpo estranho no olho. Se houver asfixia, a vítima pode apresentar a pele azulada, porque a asfixia está tendo a obstrução das vias respiratórias, né? Então, assim, digamos assim, como por exemplo aqui, ela tem obstrução no nariz ou no ouvido, não vá lá e tente retirar o objeto por conta própria. O ideal é que procure um auxílio médico para ele avaliar qual a extensão, qual é o local exato que está o objeto, e aí ele fazer a retirada. Muitas das vezes, essa retirada pode ser até via cirúrgica. No caso do olho, se um objeto estranho no olho, não é para esfregar ou apertar o olho, é pingar algumas gotas de soro fisiológico, e aí se não resolver o problema, vai ter que procurar um médico, porque pode ser que aquele objeto esteja fixado, né, no olho. E objetos engolidos, que muitas das vezes causam asfixia. Nunca ir lá tentar puxar o objeto da garganta ou abrir a boca para examinar. Deixa a pessoa tossir. O adulto, geralmente, ele tem a capacidade de tentar tossir para expelir o objeto que tá causando o engasgo. Se a pessoa não consegue tossir com força, falar ou chorar, é sinal de que o objeto está obstruindo as vias respiratórias, o que significa que pode causar asfixia. Asfixia é quando a gente não consegue respirar. Procure ajuda médica imediata. Procedimento para a pessoa obstruir as vias aéreas, principalmente se ela sofreu ali um engasgo, no adulto, é você se posicionar pela costa da pessoa e aí com a mão fechada e uma em cima da outra, você pressionar no tórax para cima, como está mostrando aqui essa figura. Ó. Ela posicionou o braço e aí ela vai pressionar para dentro, né? Para dentro e para cima, para dentro e para cima, inclinando a pessoa um pouco para frente, até que ela consiga expelir aquilo, tá? Então, por exemplo, aqui ela está fazendo a mesma coisa. Ela está puxando, pressionando para dentro, para cima, para dentro, para cima, e inclinando ela um pouco para ela poder expelir. No bebê não tem como fazer isso, o bebê é muito pequenino. Então, o ideal é que você posicione ele no braço, né? Do jeito que tá aqui, ó, o braço, tá? Chegando até aqui um pouco a boca, você pode abrir um pouco a boca dele. E aí você começa a dar batidas, assim, na parte de trás do bebê, tá? Porque, assim, ele é menor, não tem condições de fazer esse tipo de movimento com ele. E aí, quando a gente tem emergências clínicas é quando a gente tem um caso de desmaio e convulsões. Desmaio é a perda momentânea da consciência. Se não obter resposta, procure atendimento médico imediato. Convulsões são quando a pessoa tem aquelas contrações incontroláveis dos músculos, certo? Desmaio, que pode causar diversas situações, seja uma questão de hipoglicemia, seja uma questão de doença, seja uma questão que, por exemplo, baixou a pressão arterial daquela pessoa. Então, existem várias situações. O que se deve fazer numa situação de desmaio é lateralizar a cabeça da pessoa, né, para caso ela tenha salivação excessiva, ela não possa se engasgar. Deitar de barriga para cima e elevar as pernas acima do tórax, como tá aqui, até esperar que aquela pessoa retorne, tá? Não é preciso você, digamos assim, ficar dando coisa para a pessoa cheirar, nem nada disso. Mas se ela desmaiar e ficar muito tempo, ela não tiver resposta, não retornar, então tem que chamar o resgate, né, serviço médico urgente.
Quando a gente fala de convulsões, existem convulsões por várias situações. Por doenças, né? Existem doenças neurológicas causando convulsão, existem substâncias químicas, como drogas, que podem gerar convulsão, medicamentos. Então, existem diversas condições que podem levar à convulsão. Convulsão é quando a pessoa ela começa a se contrair os músculos do corpo incontrolavelmente, muito, e aí às vezes a pessoa tem salivação excessiva. Então o procedimento correto é, primeiro, você elevar aqui uma perna, porque imaginem que a pessoa ela vai se contrair, então tem que deixar ela o mais confortável possível, colocar ela de lado, né, para que caso ela tenha salivação excessiva, ela possa expelir, porque se ela ficar de frente, ela vai se sufocar. E o principal situação no caso da convulsão é proteção da cabeça, tá? O corpo não é para segurar, para a pessoa não se bater, né? O que você tem que proteger é a cabeça, o resto do corpo deixa contraindo mesmo, certo? O que você tem que proteger são, digamos assim, as fontes vitais, que é a cabeça. Então, esse é o posicionamento correto, né, para, digamos assim, atender, né, numa emergência de convulsão. Uma pessoa que sofreu esse tipo de problema de convulsão, após passar, né, porque isso é uma crise, e aí, após passar, tem que procurar o atendimento médico. Orientações gerais, né? Orientações gerais não em relação às emergências clínicas, mas em relação a noções, aos primeiros socorros, certo? Então, localizar e proteger as vítimas, faça a vítima se sentir acolhida, explique tudo que vai ser feito, tente responder as perguntas da vítima com franqueza, procure mostrar que você está ali para ajudar e servir, mantenha a calma, afaste os curiosos, faça o que for possível, mas sempre acione ajuda médica especializada. Na apostila de vocês, inclusive, coloquei uns números, né, dos serviços médicos, do SAMU, do bombeiro, da polícia, dependendo do tipo de acidente, para acionar uma ajuda médica, porque isso é indispensável, como eu falei para vocês. Noções de primeiros socorros não é substituir o socorro, é resguardar a vida da pessoa, né, até que o socorro médico chegue, ou seja, aguardar o socorro médico de forma mais segura, que seja mais seguro para a vítima, certo? O que não fazer? Abandonar a vítima de acidente, omitir socorro sob pretexto, né? Tentar remover a vítima presa ou tentar, digamos assim, em acidente de trânsito, geralmente a gente diz para não movimentar a vítima, porque você não sabe a lesão, se foi lesão na coluna cervical. Muitas das vezes a pessoa tem uma lesão X e aí você movimenta e acaba agravando esse tipo de lesão. Tumultuar o local, deixar de colaborar com as autoridades. Então, tudo isso é avaliar primeiro a extensão do acidente, né, do tipo de acidente. Então, no atendimento de emergência, a gente faz primeiro uma avaliação primária e depois uma avaliação secundária. Esse é o procedimento geral do que se faz dentro da avaliação no atendimento de emergência. A avaliação primária, a finalidade é manutenção dos sinais vitais. A avaliação secundária, o objetivo é avaliar a extensão dos danos. Isso daqui a gente vai ver que é algo mais específico. Na avaliação primária, a gente tem a manutenção dos sinais vitais, pulsação, respiração e temperatura. Então, os procedimentos básicos que a gente faz na avaliação primária é identificar, né, movimentos de respiração. A gente tem que seguir 4 passos: vias aéreas, respiração, circulação e alterações neurológicas. Então, o que você vai buscar são alterações nas vias aéreas, na respiração, na circulação e nas alterações neurológicas. Vias aéreas, o primeiro passo é desobstrução de vias aéreas. Então, se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos irreversíveis no cérebro. Então, aqui o objetivo é liberar para garantir a oxigenação. Aqui tem uma figura que mostra basicamente como é o procedimento da desobstrução de vias aéreas. Primeiro, você vai posicionar, pode abrir um pouco na mandíbula ou posicionar aqui na região da cabeça, como vocês estão vendo aqui.
você vai inclinar levemente, desse jeito aqui, como tá aqui, devagar, para não provocar nenhuma fratura aqui na cervical. Abrir a região da boca para liberar as vias respiratórias. Muitas das vezes, quando não se tem, faz esse procedimento, e no caso de um acidente de trânsito, por exemplo, eles colocam um colar cervical. Uma outra forma de desobstruir as vias aéreas, no caso de engasgo, é como a gente já viu, o procedimento que a gente já viu anteriormente. O segundo procedimento é verificar a respiração. Como você verifica? Você se aproxima para escutar. Então, existem dois métodos. Liberou as vias aéreas, você vai observar com o olho, você vai observar o movimento no tórax e no abdômen, e com o ouvido e com o seu próprio rosto, você vai sentir a respiração aqui no nariz e na boca, certo? Então, se a pessoa está respirando, você vai conseguir ouvir e sentir a respiração, e ao mesmo tempo você vai visualizar o movimento no tórax e abdômen. Então, você vai fazer isso daqui. Se a vítima não estiver respirando, então tem que proceder com a parada cardiorrespiratória. Então, isso é a verificação da respiração. Outra coisa é a verificação da circulação, que é a tomada de pulsação, que fornece importantes informações sobre a vítima. Então, se o pulso estiver fraco, pele pálida, por exemplo, lábios arroxeados, pode ser um sinal de choque. Se não tiver pulso, provavelmente é uma parada cardiorrespiratória. Como eu faço para verificar a circulação? Coloque os dois dedos. Você vai botar os seus dois dedos, tá? Os dois dedos, esses dois aqui. Então, você pode sentir a pulsação na artéria radial, aqui no braço, ou na artéria carótida, exatamente nessa posição que tá aqui, ó, certo? Alterações neurológicas, você verifica através de visualizar o estado de consciência, tá? Então, esses quatro são obrigatórios. O primeiro cuidado que se deve ter com uma pessoa inconsciente é desconfiar de uma fratura, por exemplo, na coluna vertebral. Então, você tem que verificar o nível de consciência. Verifique se a vítima se comunica, se reage ao toque ou à dor. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não devemos deixar de costa, evitar, né, a asfixia, o afogamento, deixar ela na posição lateral. Então, você vai primeiro visualizar se a pessoa ela responde, ela reage ao estímulo da sua fala, do toque, se ela consegue se comunicar, certo? Se ela estiver inconsciente, já é uma situação bem mais grave. Então, se a gente tem uma parada cardiorrespiratória, quando a gente tem inconsciência, a gente tem palidez excessiva, a ausência de pulsações, de movimentos característicos de respiração e batimentos cardíacos, pupila dilatada, pele e lábios roxos, a paralisação da respiração dos batimentos cardíacos pode levar à morte em poucos minutos, ou danos irreversíveis, principalmente aqui no cérebro por falta de oxigenação. No caso de parada cardiorrespiratória, que a gente tem a ressuscitação cardiopulmonar, que é o procedimento de emergência que se faz, também chamado de RCP. Então, a reanimação cardíaca e de respiração, por isso que é a ressuscitação cardiopulmonar. Antes de iniciar essa RCP, você tem que observar se tem obstrução das vias aéreas. Se tiver, tem que fazer a desobstrução e aí sim iniciar a RCP. O RCP ele compreende movimentos de compressão do músculo do tórax e respiração artificial. Essa respiração ela pode ser respiração boca a boca ou ela pode ser com auxílio de um dispositivo que simula, né, o sopro da sua boca. Geralmente, bombeiros, técnicas, eles não fazem respiração boca a boca para evitar contato. Utilizam dispositivos, tá? Então, a técnica ela pode ser feita por um ou dois socorristas. Um vai garantir a desobstrução, para fazer a desobstrução das vias aéreas e garantir, né? Por isso que ele tá com a cabeça inclinada aqui, tá? E aí ela vai posicionar a mão bem no meio aqui do tórax. E aí ela vai fazer o quê? Movimentos de compressão do músculo do tórax. 30 compressões. Ao intervalo de 30 compressões, você faz 2 respirações. Aqui, nessa figura, ela está fazendo respiração boca a boca, mas como eu falei para vocês, existem outros tipos de respiração artificial. Então, ela vai fazer 2 inflações, né? Ela vai soprar dentro aqui, no caso dela, está soprando dentro da boca. Então, faz 30
2 respirações. 30 compressões, 2 respirações. Então, proceder 4 ciclos e repita a análise primária. Como é a análise primária? Verificar novamente lá a pulsação, verificar a respiração, verificar tudo o que a gente viu, né? Alterações neurológicas, certo? Terminada a avaliação primária, tudo isso que a gente falou foi da avaliação primária. E a gente entra para uma avaliação secundária, que ela é feita após a avaliação primária, certo? A avaliação secundária, ela tem a finalidade de avaliar, informar a extensão dos ferimentos, perda de sangue, fraturas, outras lesões. Então, é uma avaliação médica, no qual ele vai ver qual foi a extensão dos danos causados lá pelos acidentes, né, que aquela pessoa sofreu, certo? A nível de órgãos, de sistema. Então, essa foi a aula de hoje. Eu vou passar um videozinho aqui, dar continuidade para vocês sobre um profissional, né, explicando como que faz o procedimento da ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, essa, como já falei para vocês, é a nossa penúltima aula do curso. Espero que vocês tenham entendido, leiam a apostila, façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem agora com o vídeo e tenham uma ótima semana. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar em um adulto que sofreu parada cardíaca. Chame ajuda se a vítima estiver consciente e você estiver sozinho. Deite a vítima de costas. Verifique a respiração, colocando uma mão na testa e os dedos no queixo da vítima. Incline cuidadosamente a cabeça da vítima para trás e levante seu queixo para abrir as vias aéreas. Se você não observar nenhum movimento respiratório, não ouvir nada e não sentir ar nas suas bochechas, a vítima não está respirando. Chame o serviço de emergência e vá buscar um desfibrilador, caso exista algum por perto. Se outras pessoas estiverem presentes, peça para que elas busquem o desfibrilador. Na ausência ou na espera por um desfibrilador, comece a ressuscitação cardiopulmonar. Para isso, coloque a palma de uma de suas mãos no meio do peito nu da vítima. Coloque a outra mão sobre a primeira, entrelaçando os dedos. Posicione-se acima do peito da vítima, com os braços bem retos. Comprima 30 vezes o tórax, com uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 centímetros. Mantenha um ritmo de 2 compressões por segundo. Alterne séries de 30 compressões torácicas com 2 ventilações, ou respiração boca a boca, se você souber como fazê-las. Caso contrário, faça somente as compressões torácicas. Caso você conheça a técnica da respiração boca a boca, não se esqueça de inclinar a cabeça da vítima para trás e de conferir se seu tórax se expande. Continue a ressuscitação sem parar até que a vítima comece a respirar normalmente, o serviço de emergência chegue ou o desfibrilador esteja pronto para uso. Nos primeiros minutos após uma parada cardíaca, a vítima pode respirar de forma fraca ou com suspiros irregulares e altos. É o que se chama respiração ofegante. Não confunda esse tipo de respiração com uma respiração normal. Mônica do SAMU do Distrito Federal. Hoje iremos conversar sobre noções de primeiros socorros para leigos, ou seja, pessoas que não são profissionais de saúde. Você encontrou uma pessoa caída. O que fazer? Ajoelhe-se ao lado dela. Imediatamente,
você vai chamar essa pessoa e fazer um estímulo de dor. Junte seus dedos, bata na região da clavícula, chamando: senhora, senhora. Se essa pessoa não responder, você vai olhar se respira. Se não respirar, peça ajuda. Ligue 192, fale que está ao lado de uma pessoa que não respira e não responde a estímulo nenhum. Peça um DEA, desfibrilador externo automático. Como fazer essa massagem, então? Com as mãos no centro, dedos entrelaçados, braços esticados e alinhados, fazer profundamente, rápido, até que a equipe de socorro chegue ao local, ou você fique cansado e não consiga mais fazer, ou até que essa pessoa apresente algum movimento. Caso apresente, vire-a de lado. Lembre-se, uma massagem cardíaca é sempre melhor do que nenhuma massagem cardíaca. No caso do recém-nascido, pegue-o, faça estímulo nas costas, de vai e vem. Se ele não se mexer, não responder, coloque numa superfície dura. Observe se ele está respirando. Caso esteja respirando, vire-o de lado. Observe. Caso ele não respire, peça ajuda. Ligue 192. Fale que está do lado de um recém-nascido que não respira e não responde. Peça um DEA, desfibrilador externo automático. Imediatamente comece a massagem cardíaca. Entre os mamilos, imagine uma linha. Imediatamente abaixo desta linha, faça 3 massagens. Depois, com sua boca, caso seja sua opção, faça a respiração. Caso você não queira respirar, ventilar, fique apenas na massagem, até que chegue uma equipe de saúde que possa assumir o caso. No caso de um bebê, que é de 29 dias a 1 ano de idade, também pegue-o, estimule movimentos de vai e vem. Caso ele não reaja, não mexa, observe se ele respira. Caso respire, vire-o de lado. Caso não respire, peça ajuda, ligue 192. Peça um desfibrilador externo automático, avise que está do lado de um bebê que não responde e não respira. Imediatamente comece a massagem cardíaca. A linha, ligando os mamilos, mais ou menos um dedo abaixo, você vai fazer 30 movimentos de massagens, 2 ventilações. Isso é uma opção, você ventilar. Caso não queira ventilar, fique fazendo a massagem até que uma equipe especializada chegue ao local ou esse bebê reaja. Vire-o de lado, caso ele reaja. No caso de uma criança de 1 ano a 8 anos, chame-a, faça estímulos, une os dedos, bata na clavícula. Se ela não responder, veja se ela está respirando. Caso esteja respirando, vire-a de lado. Se não respira, peça ajuda. Peça um desfibrilador externo automático. Inicie imediatamente a massagem cardíaca. Na junção das costelas, 2 dedos depois, coloque uma mão, faça movimentos de massagem cardíaca profundos, rápidos, até que a equipe de saúde chegue ao local. Ou até que essa pessoa apresente movimentos. Ou você se canse e não dê mais conta de ficar fazendo massagem. Chame alguém para te substituir. Peça ajuda. Chegamos ao final de mais um Dicas do SAMU. Compartilhe o máximo que puder. Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal. Obrigada.